Nessa videoaula, vamos abordar como construir novas ferramentas no GeoGebra. Para começar, note o seguinte: nessa ferramenta eu construo círculos. Aqui eu tenho a ferramenta círculo, dado, centro e um dos seus pontos. Aqui a ferramenta círculo, dado, centro e raio. E por último, aqui eu tenho a ferramenta círculo definido por 3 pontos. Note que entre essas ferramentas não há uma que construa um círculo dado os pontos que estão extremo do seu diâmetro. Então eu vou construir essa ferramenta. Para começar a construção, eu vou clicar na ferramenta ponto e vou clicar aqui para construir um ponto A e aqui para construir um ponto B. Esses pontos serão o diâmetro do meu círculo. Clico na ferramenta ponto e acesso o ponto médio. Clico em A e clico em B e obtenho o ponto C, que é o ponto médio entre esses dois pontos. Eu vou clicar na ferramenta círculo, dado, centro e um de seus pontos. Clico em C, que é o centro, e até A. E aí está o círculo, cujos pontos A e B são extremidades do seu diâmetro. Teclo ESC e vou acessar o menu Ferramenta, Criar uma nova ferramenta. E aqui nós temos 3 abas: Objetos Finais, Objetos Iniciais e Nome e Ícone. Objetos finais, eu vou selecionar qual é o objeto produto da minha ferramenta. O objeto produto da minha ferramenta é o círculo C, que passa por A com centro em C. Quais são os objetos iniciais? Eu quero construir um ponto A e um ponto B, e ele vai retornar um círculo para mim passando por esses 2 pontos. Ok? Qual é o nome da minha ferramenta? Bom, o nome da minha ferramenta será círculo diâmetro. Ok, está aqui o nome. O nome do comando, como você pode ver, já foi sugerido pelo GeoGebra. Ele pegou as 2 palavras que compõem o nome da ferramenta e aqui escreveu o nome do comando. Por que o nome do comando? Porque será criado um comando que vai funcionar também no campo de entrada. Qual é a ajuda da ferramenta? Clique em 2 pontos. E aqui eu posso escolher o ícone, ou seja, qual é a imagem da ferramenta que vai representá-la na barra de ferramentas. Então, clico em ícone e vou acessar aqui uma pasta com figuras que eu construí anteriormente. A figura, então, é aqui, círculo de diâmetro. Aqui aparece uma pré-visualização do meu ícone, eu clico em abrir e pronto, já está aqui selecionado e aparece aqui na minha caixa criar uma nova ferramenta. Você pode notar que aqui aparece exibir na barra de ferramentas. Isso quer dizer que o ícone da minha ferramenta será exibido juntamente com os demais ícones, mas será criada uma nova categoria para esse ícone. Então, clico aqui em concluído, nova ferramenta criada com sucesso, ok. Como você pode observar, lá na barra de ferramentas foi construído um novo ícone e lá aparece a ferramenta círculo diâmetro. Teclo em ESC, seleciono o ponteiro e vou deletar então esses objetos construídos. Note que meu arquivo não tem mais nenhum objeto construído. Se eu clicar na minha ferramenta círculo diâmetro, aqui na barra de ferramentas aparece o título da ferramenta e a ajuda que eu descrevi para a minha ferramenta. Então eu tenho que fazer o seguinte: clicar em 2 pontos. Então clico em um ponto A aqui, em um ponto B aqui, e como você pode observar, foi construído um círculo onde os pontos A e B são o diâmetro, ou seja, são os extremos do diâmetro. Note, olha, se eu redefinir o ponto B, o meu círculo é redefinido. E vou clicar aqui e vou exibir o campo de entrada. Aqui no campo de entrada eu vou digitar o seguinte: círculo diâmetro. E aqui eu tenho que digitar 2 pontos. Um deles vai ser o ponto B, que está ali já. E outro ponto será um ponto que eu nem sei onde que esse ponto está. Será o quê? 7,1. Note, ele construiu então um círculo passando por B e pelo ponto 7,1. Clico aqui na ferramenta mover janela e aqui vou acessar a malha e vou acessar aqui os eixos. Note, o ponto 7,1 está aqui, neste lugar. Então, esse ponto, juntamente com B, forma o diâmetro desse círculo. Então, a ferramenta círculo diâmetro funciona tanto para sua utilização com o mouse, como para ser utilizada no campo de entrada em linhas de comandos. Agora eu vou selecionar todos os objetos e vou deletá-los. Eu tenho aqui então o meu arquivo com a minha ferramenta círculo de diâmetro construída e vou construir uma nova ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na ferramenta ponto e vou clicar aqui em um ponto A e aqui em 8,8 eu vou construir um ponto B. A minha ferramenta que eu quero construir, ela vai dividir a distância de A em B em partes iguais. A ferramenta será chamada de dividir a distância entre 2 pontos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, primeiramente, eu vou pegar o ponto A e vou posicionar aqui. Então, agora
eu tenho aqui a distância de A até B. Eu quero dividir essa distância em partes iguais. Construir aqui um controle deslizante. Vou clicar aqui, vou nomear o controle deslizante de N, e é um número inteiro, que pode ter um valor mínimo 1, um valor máximo 30 e um incremento 1. Esse controle deslizante vai ser necessário para informar em quantas partes eu quero dividir a distância de A até B. Agora eu vou construir um vetor. Eu vou clicar aqui na entrada e vou digitar. O nome do vetor é U e o vetor será vetor que vai de A até B. Então aí já está uma pré-construção do vetor que vai de A até B. Mas agora eu vou acrescentar o seguinte, que ele será dividido por N. Teclo Enter. E aí está o meu vetor. Como você pode ver, aparentemente não ocorreu nada. Mas se eu modificar aqui o valor de N, olha o que acontece. Com 8, ele dividiu essa distância aqui em 8 partes. E aqui eu tenho então um vetor que tem a direção de A até B, mas que é 1/8 da distância de A até B. Agora eu vou utilizar o comando sequência e vou construir uma sequência de pontos entre A e B. Então como que eu vou fazer isso? Clico aqui na entrada e vou digitar o seguinte comando. Sequência, já aparece aqui as sintaxes sugeridas, eu clico aqui na quarta, e aqui na expressão o comando transladar, vai transladar o ponto A. Qual é o vetor? U vezes I. Por que U vezes I? Porque isso dá um múltiplo de U. Na variável I, o valor inicial vai ser 1 e vai até n-1. Por que até n-1? 1 para poder construir como primeiro ponto esse que aqui está. E n-1 para construir como último ponto esse que aqui está. Se fosse até n, construiria um ponto que ia ficar sobreposto ao ponto B. Agora basta teclar Enter e aí está. E aqui eu posso manipular e posso ver o que acontece. Se eu deixar aqui em 2, vou ocultar o vetor U, note que a distância dos pontos A até B foi dividida em duas partes. Essa parte e essa parte. E para isso foi construído apenas um ponto entre os pontos A e B. Se eu for dividir a distância em 3 partes, serão construídos 2 pontos. E assim vai. Então, para dividir aqui então em 5 partes, tem 1, 2, 3, 4 pontos. Essa lista é a base para a construção da minha ferramenta. Então, eu vou clicar aqui na lista e vou acessar Ferramentas, criar uma nova ferramenta. Como você pode ver, como ela estava selecionada a lista, já aparece aqui como objetos finais. Quais serão os objetos iniciais? Será um ponto A, um ponto B e um número N. Quais serão os dados da minha ferramenta? Qual será o nome da ferramenta? Dividir distâncias. Como você pode ver, o GeoGebra já sugere aqui um nome para o comando. Vou deixar como está. E aqui na ajuda eu vou digitar o seguinte. Clique em 2 pontos e digite um valor. E agora eu vou clicar também aqui no ícone e vou acessar as minhas figuras pré-construídas e vou clicar aqui em dividir distâncias. Clico em abrir e aqui está. Novamente eu quero que exiba minha ferramenta lá na barra de ferramentas, basta clicar em concluído. Ok, a ferramenta foi construída com sucesso. Eu vou teclar ESC e vou deletar todos os objetos que estão construídos, menos o controle deslizante. Como você pode ver, a ferramenta dividir distâncias se juntou na mesma categoria da ferramenta círculo diâmetro, que é uma categoria construída automaticamente pelo GeoGebra para agrupar as ferramentas que eu vou construindo. Clico aqui, dividir distâncias, agora basta fazer o quê? Clicar em um ponto e clicar aqui em outro ponto. Agora ele pede um número. Vou dividir aqui em 3 partes. Dou OK. E aqui então a distância de A até B foi dividida em 3 partes e foram construídos 2 pontos, este e este aqui, entre os pontos A e B. Clico na ferramenta ponto e vou construir um ponto aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dividir a distância de 0,0 até C n vezes. Como que eu posso fazer isso? Basta clicar aqui na entrada, dividir distâncias. Qual é o ponto inicial? Aí é o ponto 0,0. Qual é o outro ponto? É um ponto que já está construído, é o ponto C. Qual é o número de partes que será dividida a distância de A até C? N partes. Basta teclar Enter e aí está. Conforme eu seleciono aqui N, será então dividida a distância do ponto 0,0 até C, conforme o número do controle deslizante N. Agora eu vou utilizar as duas ferramentas que eu construí, que é a ferramenta dividir distância e círculo de diâmetro, conjuntamente e aplicadas no comando sequência. Eu vou clicar então na ferramenta ponto, vou construir um ponto A aqui e vou construir um ponto B aqui. Agora eu clico na ferramenta dividir distância, clico em A e clico em B. Pede aqui o número, eu vou digitar então o controle deslizante N que está aqui em cima. Ok, dividir a distância então de A até B em 6 partes. Agora eu vou utilizar então um comando sequência e vou construir círculos que pegam esses pontos aqui, ó, como diâmetro. Então como que eu faço isso? Teclo ESC e vou renomear primeiramente então essa minha lista. Vou renomeá-la para L apenas. Clico OK e aí está.
Aqui então no campo de entrada eu vou digitar o seguinte, sequência, e vou acessar a quarta sintaxe. Aqui na expressão eu vou digitar então o meu comando, que é o comando círculo diâmetro. O meu comando pede como entrada 2 pontos. Então quais serão os pontos? Serão os elementos da lista L. Eu vou ter então aqui L, entre parênteses, a variável I, que é um ponto, que é um elemento de L, L maiúsculo, entre parênteses, I mais 1, que é o ponto seguinte. Então, esses aqui são os parâmetros para construir meu círculo dado diâmetro. Vou para a variável. Qual que é? I. Qual é o valor inicial? É o primeiro ponto. E qual é o valor final? Até o n-1. Ok? Você pode ver, já há uma pré-construção na janela de visualização, então quer dizer que a construção foi realizada sem nenhum erro. Teclo Enter. E aqui está. Como você pode ver, eu posso modificar aqui então a distância entre A e B. Posso modificar aqui, olha, a quantidade, e eu tenho redefinido o meu arranjo aqui de figuras, não é isso? E o que é interessante é o seguinte, eu utilizei um comando que eu construí, que é dividir distância, para dividir distância de A até B, e utilizei um outro comando que eu construí, uma outra ferramenta, para construir círculos dados os diâmetros que compõem a lista anterior. Essa é uma coisa interessante que pode ser feita com GeoGebra, você cria novas funcionalidades.